Glória a Jesus. É como se várias coisas estivessem passando, né, na sua frente agora. Como se a vida inteira estivesse passando. Se faça essa pergunta hoje. Valeu a pena? Vale a pena o que eu tenho feito? O que eu tenho buscado? Tenho certeza que vale muito a pena. Vale muito a pena servir a Deus. Vale muito a pena se negar. Vale muito a pena ser transformado pelo Espírito Santo. Vale muito a pena. Porque essa é a nossa realidade. Aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 1, diz assim. Romanos 7, versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que ele vive, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Então, meus irmãos, também vocês, todos vocês, estão mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. E é isso que eu gostaria de enfatizar. Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então, assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Aí, na outra Bíblia, né, na versão que eu tenho lá, acho que é a versão nova, em versão King James também, ele fala, para pertencer a outro. Então tá bem claro, né? Pertencer. Ou seja, nós vivíamos uma vida, né? Mas hoje está muito claro aqui falando que nós pertencemos, nós somos como a esposa desse marido aqui, que é Jesus. Nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Jesus. Então, pensa bem, você pertence a alguém. Se você pertence a alguém, e uma pessoa, né, tão especial, capaz de morrer para dar a vida dele no seu lugar, será que ele não vai te dar todas as coisas também? Será que não vai cuidar de você em todas as coisas? Será que vai deixar alguma coisa para trás? Vai deixar algum sentimento, alguma emoção, alguma coisa desregulado? Alguma coisa na sua vida desajustada? Será que Deus faria isso? Claro que não, né? Nós pertencemos a Ele. Nós não estamos aproximando de Deus para praticar uma lei. Não, nós recebemos um Salvador para nós pertencermos a esse reino, pertencemos a esse Salvador. Então a nossa vida está com Ele. Porque muitas pessoas pegam o capítulo 8, né, de Romanos, vamos passar para lá, e é maravilhoso, agora vivemos no Espírito, agora, né, que para todo aquele que está no Espírito não há mais condenação, não é? Vamos lá, para o capítulo 8. Abre aí sua Bíblia no capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E muita gente passa a vida inteira, né, lendo esse capítulo de Romanos. Eu preciso viver no Espírito, eu preciso estar no Espírito. Mas olha só, no capítulo 7 tem uma coisa que aconteceu antes, que é dizendo, você pertence a Deus. Então você não precisa preocupar mais com sua carne, você pertence a Deus. Então tudo aquilo que você precisa é escolher viver no Espírito. Ah não, mas eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitos pensamentos. Tudo isso vai ficar para trás. Tudo isso não importa mais, porque você pertence a Deus. A sua vida é dele. Ele está em você para fazer alguma coisa. Fazer o quê? Fazer você viver no Espírito. Fazer você ser uma pessoa espiritual. Então ele vai alterando tudo, porque você pertence a Ele. Então essa reunião é para enfatizar isso. Você pertence a Deus. Não é só você que está trabalhando para construir a sua vida. Não. Deus está fazendo o máximo que Ele pode. Pensa no marido. Um marido cuidadoso, que cuida da esposa, que cuida bem, que provê tudo para ela, que dá toda a provisão necessária para ela.
Esse é Jesus na sua vida. É isso que Ele quer fazer por cada um de nós. E a palavra aqui é muito clara, né? Nós pertencemos a Ele. Então, para viver Romanos 8, primeiro é necessário entender Romanos 7, né? E nós não conseguiríamos, sim, praticar toda a lei. E isso não é importante para Deus nesse momento. Porque, como ele falou lá, né, a respeito de Abraão, Abraão creu para a justiça, né? Aqui no capítulo 4 de Romanos, Abraão creu e assim foi justificado. Ele não precisou praticar a lei, ele não tinha lei naquela época. Ainda não existia, né, os mandamentos. Então, Abraão foi justificado pela fé. E na hora que você decide, então, viver a sua vida pela fé, o resultado está aqui, ó. Capítulo 6, versículo 6 de Romanos 8. Eu não vou ler o capítulo todo, porque também no tempo não dá, mas o resultado é vida. O resultado é paz. Jesus sempre te leva para a paz. Jesus te ama tanto que Ele só quer que você tenha mais vida, que Ele só quer que você tenha mais paz. Então, porque a inclinação da carne é morte. Então, a carne é uma parte, né, que está lá em nós. Mas só que se nós olharmos para ela como uma coisa morta, como uma coisa que já era, que eu não sou mais desse lugar, eu sou de outro, eu sou de quem? Eu pertenço a Jesus. Eu pertenço a Jesus, minha vida pertence a Ele. Então, eu quero que o Romanos 8 seja totalmente real para mim. Então, o que eu vou fazer? Viver no Espírito. Porque a inclinação da carne, ela é morte. E o que é a inclinação da carne, hein? Muitas pessoas pensam assim, a inclinação da carne é um pecado muito grave, né? Não. Inclinação da carne é medo. Não é só o pecado, aquele pecado grave. Não, inclinação da carne também é medo. Inclinação da carne também é não confiar em Deus. Inclinação da carne também é ter insegurança, ter tristeza, ter falta de motivação por causa do futuro. Porque se você está confiando em Deus, se você está aqui vivendo, com certeza você vai receber a vida e paz que está aqui. Mas a inclinação do Espírito, ela é vida e paz. E não tem jeito de ser de outra forma. Não tem como dar outro resultado. Então, na medida que você está vivendo no Espírito, não tem como chegar a outro lugar. Ah, eu vivi no Espírito anos e anos e anos e agora eu estou com medo porque as coisas estão difíceis. Não tem isso, não. O que está difícil está fácil. O que parece difícil não é nada. Porque Deus está com você lá naquele lugar. Aquilo não é nada. Deus está querendo dizer para você, independente do que está acontecendo, eu estou com você aqui. Você está em segurança, completa paz e segurança. É necessário entender que os frutos do Espírito, eles produzem vida. Muito diferente de uma vida cristã, assim, que hoje eu tenho paz. Por quê? Porque tudo em volta é pacífico, então eu tenho paz. Não, hoje eu tenho paz porque não importa o que está acontecendo em volta, eu continuo tendo paz. Eu continuo tendo Jesus muito real dentro de mim. E a minha expectativa toda é chegar lá. A minha expectativa é estar na presença dEle. A minha expectativa no meu dia a dia é amar Ele cada vez mais, dia a dia. Então está muito claro isso, né? Que essa é uma recompensa diária. É um privilégio que cada um de nós tem, de viver no Espírito todo dia, encontrar essa vida e paz. Quanto mais do Espírito, mais vida e paz tem. Então as situações acontecem para quê? Para que no meio delas você saiba que Deus está ali com você o tempo inteiro, a cada passo, a cada momento. Ele está com você, Ele é a sua segurança. Nada saiu do controle dEle, nada. Para onde você está indo, irmão, não existe impossibilidade. Não existe nada que seja difícil, nada. Então, a vida no Espírito é essa. Ela está produzindo em nós uma vida capaz de tirar todo o medo, tirar toda insegurança, tirar todo o tormento. O tormento não vem de Deus. Por que tantos cristãos aceitam o tormento? Eu fico me perguntando isso, né? Para que aceitar, sendo que esse sentimento não pertence a mim? Eu já pertenço a Jesus. Será que Jesus gostaria que eu tivesse algum tormento? Claro que não. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você absorve das coisas de Deus, você sabe que você não precisa de tormento. Você sabe que você não precisa de medo.
não precisa de insegurança. Tem tanta insegurança sobre o futuro, a humanidade está acabando, o que vai acontecer? Isso não é viver no Espírito. A vida no Espírito ela não produz medo, a vida no Espírito só produz alegria, paz e vida, não tem jeito. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Não importa o que eu passe, não importa o que o mundo está vivendo, importa que eu sou de Deus, eu pertenço a Ele. Eu sou dele, eu sou uma esposa amada. E lá em Apocalipse está falando que ele vem, e vem depressa. A gente está pensando que a vinda de Jesus está atrasando, não está não. Nossa vida aqui na Terra ela é muito pequena diante da eternidade. Ele está dando a nós, cada um de nós, o privilégio de nós andarmos aqui, crescermos no Espírito cada dia. Isso é um privilégio. De dedicarmos a nossa vida a Ele cada dia, de conhecer isso aqui, vida e paz. Então a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. E mais uma coisa que tá, vamos abrir aqui em outra passagem. Salmo 126, então. No Salmo 126 está muito claro isso, que vida, paz, não é? E 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Essa é a vida que Deus dá. Ele faz você viver aqui na terra como se você estivesse, como quem sonha. É esse o lugar que você vai entrar. Se você vive no Espírito, é esse o lugar que você vai viver. É aqui que você vai chegar. Então, a nossa boca, ela se encheu de riso. A nossa língua de cânticos. Então, por isso, quando você enche da alegria que vem de Deus, você não consegue parar de louvar. Você não consegue parar de adorar. Você pode confiar totalmente que Jesus está com você. De que qualquer coisa é pequenininha diante da grandeza do seu Deus. Diante de tudo aquilo que Ele te deu. Diante disso que você é dele, que você pertence a Ele. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Então essa alegria que ele está falando aqui é muito diferente de uma alegria de contar piada, de chegar na igreja brincando com os irmãos. É outro tipo de alegria. É uma alegria de um conquistador. É uma alegria de uma pessoa que pela fé entrou lá no lugar da vitória. Está entendendo? Eles chegaram até lá, olha só, o povo em volta, os gentios, as pessoas que não conheciam Deus, falaram, olha, grandes coisas fez o Senhor a estes. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós mesmos. É isso mesmo, pelas quais estamos alegres. Olha que realidade é essa, né? Uma alegria de um conquistador, uma alegria de uma pessoa que conheceu Deus de verdade. É muito diferente de uma alegria de ver uma coisa engraçada, uma pessoa fazendo uma palhaçada lá no YouTube ou na televisão. Pensa bem, é uma alegria de um conquistador, uma alegria de uma pessoa que superou os obstáculos. Chegou lá e venceu, porque Deus é com ela. Porque você pertence a Deus, você tem esse direito de viver uma vida em vitória, hoje. Vai confessando essa vitória na sua casa, vai confessando o quem Ele é para você. Então, aí ele disse aqui, né? Traze-nos outra vez ao Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Então não está dizendo aqui que tudo foi fácil, de que só foi alegria. Não foi fácil, não foi só alegria. Passou pelos momentos difíceis. Mas lá nos momentos difíceis, então, lá nos momentos difíceis, abre aí no Salmo 4, versículo 7, lá nos momentos difíceis, né? O que aconteceu? Salmo 4, versículo 7.
Diz assim: Senhor, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicar, mais do que no tempo. Na outra versão aqui que eu tenho, né, na outra Bíblia, ele fala diferente, né? Puseste alegria mais do que todos que estão ao meu redor. Olha, eu tenho tanta alegria que mais do que porque Deus colocou essa alegria no meu coração. Então, olha só, essa alegria de experimentar, né? Mais do que aqueles que têm um trigo e o vinho multiplicado. Quer dizer, mais do que aqueles que têm abundância. Por quê? Aí depois ele fala isso, né? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Então, olha só, ele não tinha medo de nada. Deus encheu ele de alegria. Naquele lugar onde devia ter preocupação, lá no seu dia a dia, lá onde, agora eu tenho que me preocupar muito, porque eu tenho que resolver isso, tenho que fazer isso. Essa situação está acontecendo, muito difícil. Pelo contrário, você vai adorando a Deus, louvando a Ele, e Ele vai te encher o seu coração de alegria, mais do que aqueles que têm abundância de trigo e de vinho. Quer dizer, Ele te enche da vida dele, de uma alegria sobrenatural, e assim você tem paz, assim você não tem insônia, assim lá nos seus momentos de dificuldade, quando você deita a cabeça na sua cama, você começa a rir, você começa a pensar, Deus está comigo. Eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu sei que o meu Deus é o meu herói, que o meu Salvador é o meu herói, que Ele está comigo, e que Ele nunca me abandona, e que Ele não me deixou aqui só. Eu estou em paz, eu tenho uma alegria sobrenatural de poder ter o privilégio de não só receber a salvação, mas também enfrentando muitas dificuldades, com muitas dores, com muitas coisas difíceis, ter encontrado a salvação. Então foi isso que Paulo disse também, não é? Olha, muitas coisas, mas olha que privilégio. Né? Diante de todas essas coisas, nós estamos com Deus, nós estamos com Jesus. Então vale a pena enfrentar as coisas, vale a pena enfrentar o que aparecer. Não importa o que apareça na sua frente. Jesus, que é o seu Salvador, Ele te dá da sabedoria dEle. Ele já te mostrou aí no seu coração onde você tem que viver. É na presença dEle que tudo acontece. Por isso nós falamos tanto da presença de Deus aqui. Por isso nós falamos tanto que viver nessa presença abre a oportunidade para que venha da sabedoria de Deus. Porque muitas vezes nós não sabemos como fazer. Nós não sabemos como resolver as coisas. Mas Ele quer guiar a nossa vida até lá. Olha lá o Salmo 84. Salmo 84. Aqui está falando da presença de Deus. Olha que grandeza. Salmo 84. Essa presença que nós precisamos, dessa realidade, essa é a verdadeira unção do Espírito. Uma unção que muda a gente, muda cada um de nós por dentro. Ela é a manifestação de Deus em nós. Essa presença de Deus é aquilo que aconteceu lá no Pentecostes. Eles já tinham, né, recebido Jesus. Eles já tinham aceitado a salvação. Mas lá eles receberam o quê? O Espírito Santo, né? O batismo do Espírito Santo. Isso mudou tudo. Isso mudou o futuro deles. O arrependimento dos pecados, ele mudou o nosso passado. Mas para nós entrarmos no nosso futuro, nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Porque é nesse lugar onde o Espírito Santo é tão real, tão verdadeiro, que tudo acontece de Deus. Aconteceu assim para os discípulos, não é? Aqui no Salmo 84, então. Espera aí, vamos lá, do início. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos.
A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne... Obrigado, Samuel. Aí tá bom assim. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor, pela presença de Deus, por esse lugar onde Deus é tão real que as outras coisas não importam mais. Aquele mesmo lugar lá onde Moisés entrou, lá Moisés estava lá, passaram 40 dias, ele não comeu nem bebeu nada, nem sentiu. Ele estava na presença de Deus lá. Jesus lá naquele jejum, no deserto. Não sentia nada, ele não sentia fome aqui da terra mais, porque era Deus tão real ali. Deus quer ser isso na nossa vida, tão real, que nós temos a certeza absoluta que nós não temos falta de nada, em momento nenhum, porque Ele preenche tudo, e Ele é tudo para nós. Então a minha alma está desejosa e desfalece pela presença de Deus, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde põe seus filhos, até mesmo nos altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Então, na presença de Deus no céu, a gente vai ter esse louvor, essa gratidão. Ela vai ser tão grande, ela vai ser tão real, e Deus quer colocar ela hoje dentro de nós, no nosso dia a dia. Isso aí é a sua defesa. Isso daí é o sangue de Jesus sobre a sua vida hoje. Ele te protege. Essa realidade de Deus, da presença de Deus em você, ela te protege. Ela está te protegendo de tudo que vem aí. De tudo que não importa o que vem, eu sou de Deus. Eu sou do céu, eu não sou aqui da terra mais. Eu vivo nele. Ele é a minha justiça e a minha paz. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, e é aqui que eu queria chegar, faz dele uma fonte, e chuva também enche os tanques. Bom, lá em Israel não é igual aqui no Brasil. Israel é um país cheio de desertos. Lá tem muitos lugares que só tem pedra e terra. Não tem nem vegetação. É pior do que o Nordeste aqui do Brasil. Deserto mesmo. E esse vale de Baca, então, é algum lugar nesses desertos que não tem nada. Não tem nada. E a pessoa passando por ali, está perdida. É o lugar, então, que muitas pessoas falam isso, das impossibilidades. Então, quando você passa pelo lugar de impossibilidades, lá nesse lugar, pela presença de Deus em você, surge uma fonte. Os seus caminhos, então, eles são aplanados. Já não tem mais aquela coisa confusa de um deserto, de um buraco, de um vale. Não, agora tudo está aplanado. Agora tudo está correto. Agora está tudo do jeito que Deus planejou. Do jeito que Deus queria. É nesse lugar que nós estamos entrando. Cada escolha de viver no Espírito é um passo a mais para viver essa realidade, para entrar nesse lugar aqui. Então, se você está passando pelo vale, se é esse vale de Baca aqui, se é um lugar, parece que tudo é impossível. Mentira! Lógico que é mentira. A palavra confirma isso, que é mentira. Que a nossa realidade é essa. Nós somos do céu. Nós somos de Deus, nós pertencemos ao nosso Deus. E nada vai ser impossível. Nada vai ser impossível. Até o ventre da mulher estéril, Quando Maria chegou lá, aquela criança, João Batista, ela ficou tão alegre. Era a presença de Deus ali. É a presença de Deus te enche de alegria. Já não importa mais nada. Já não importa mais nada em volta. A presença de Deus é real. Você conhece esse lugar, meu irmão? Você conhece esse lugar onde Deus é tão real que nada mais importa? Que nada mais, que circunstância nenhuma importa? Então, eles vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus.
Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Porque vale mais um dia nos teus átrios, na sua presença, do que estar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos ímpios. Então vale muito a pena, não vale a pena mais viver uma vida comum, uma vida qualquer, uma vida sem graça, né? Você é um conquistador, você está aqui na terra para conquistar. Essa alegria é sua, é um direito seu. Você vai receber tudo vivendo pelo Espírito, andando no Espírito, não tem como falhar isso. E olha que realidade. E tudo aquilo que você não receber aqui na terra, receberá lá no céu. Porque cada um desses mártires, né? Você pensa que a vida de Estevão foi perdida? Ele foi sacrificado lá. Não. Quando Estevão morreu lá, Paulo estava lá. A pregação de Estevão atingiu Paulo. O galardão de Paulo, parte do galardão de Paulo está lá, Estevão, presente. Tudo aquilo que você construir nessa terra pelo Espírito terá galardão. Então, naquele lugar de impossibilidades, né? Tudo acontece. Então, essa é a vida do Espírito. Essa é a nossa realidade, né? Quando você é cheio do Espírito, então, toda impossibilidade acabou. Agora não existe mais impossibilidade para você. Agora você está cheio de Deus. Agora você está cheio da vida. Então foi isso que aconteceu com os discípulos, não é? Os discípulos estavam lá, eles não tinham força. Como é que eles iam atingir o mundo? Eles não tinham capacidade. Mas então veio o Pentecostes. Pentecostes veio. Foi um batismo do Espírito Santo. Foi um fogo ali. Queimou a vida deles, mudou tudo. Alterou o futuro deles para sempre. Essa é a realidade do batismo que nós precisamos viver nele. Não é só entrar nele uma vez, mas viver nele. Talvez você esteja aqui e você nunca tenha entrado nesse lugar. Talvez você já recebeu salvação. Talvez você já recebeu Jesus, mas você nunca recebeu esse batismo. Por isso você tem tanto desânimo, então. Por isso você vai e vê as situações e você fala, parece tudo muito difícil, muito complicado. Mas não é complicado. É porque você está crucificado para a sua vida anterior, antiga, e está vivo para a sua vida futura. Mas você precisa desse batismo no Espírito Santo, esse batismo que João falou, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque João falou lá, né, João Batista falou lá, né, a respeito de Jesus, ele falou, podemos ler lá, Mateus 3,11. Mateus 3,11, João Batista falando, né? Mateus 3,11. 11. E o que ele falou foi muito real. E João Batista era um profeta. E ele não teve o privilégio de estar lá vivendo quando todos os atos de Jesus, né, todas as curas, todos os milagres estavam acontecendo. Mas ele falou, olha, importa que ele cresça, importa que eu diminua. Ele deu um exemplo para todos nós. Importa que eu diminua, menos de mim, mais de Jesus. Ele cresça. E tudo que Jesus tinha que fazer foi feito. Quando você diz isso na sua vida, importa que ele cresça e que eu diminua. Você abre a oportunidade para que Jesus se manifeste. Então vamos ler lá. João Batista falando, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno, nem de levar as suas sandálias. O fato que mostra o temor a Deus na vida de uma pessoa é que toda vez que ela vai entrando cada vez mais no Espírito, nesse lugar da presença de Deus, ela vai ficando cada vez com mais temor, né? Ela vai ficando cada vez mais, Deus é tão grande, mas Deus é tão poderoso. E assim ele estava no final do ministério dele aqui, né? E ele estava reconhecendo, olha, ele vem aí, eu não sou digno nem de, né? Outra palavra fala, né? Desatar as sandálias dele. Quer dizer, quem sou eu? Quem sou eu? Que privilégio que eu tenho de poder conhecer Jesus. Então ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então esse batismo é uma nova realidade. Esse batismo com fogo é a nossa vida.
É assim que nós vamos chegar lá. É assim que nós vamos alcançar as coisas de Deus aqui na terra. Porque, olha só, no Pentecostes, eles não tinham capacidade. Estava lá no Vale de Baca. Era impossibilidade. Jesus foi embora e agora Jesus, né, ressuscitou e subiu para o céu. Como é que nós vamos ficar? Não ia ficar abandonado, não ia ficar desamparado. Você também nunca é abandonado, você também nunca é desamparado. Porque lá no seu momento de oração, está chegando esse lugar. Está chegando, tem coisa boa chegando, né? Tem coisa boa vindo aí. Lá no seu lugar de oração, lá. Está chegando esse lugar, está chegando a sua hora. Está chegando o seu Pentecostes. Está chegando esse batismo com fogo, que muda tudo. Que muda a sua história para sempre. São muitas dores, sim, mas olha, não é igual a dor do parto, né? Você que já tem experiência com Deus, você já sabe, é dolorido, mas a dor é tão boa, porque da mesma proporção que vem essa dor, virá a salvação. Na mesma proporção que vem essa dor. Está prestes a chegar, então, essa salvação que vem de Deus. Então ele falou, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Olha, isso aí vai ser. E quando isso aí chegar, aí mudou tudo. Aí mudou a história da humanidade, né? Porque aconteceu primeiro com os discípulos, mas também na vida de Paulo. E vamos ler lá, então, Atos, capítulo 9, versículo 17, para que fique uma coisa muito clara aqui. Atos, capítulo 9, versículo 17. Atos 9, 17. É a presença de Deus que muda tudo em nós. É a unção do Espírito Santo que muda tudo dentro de nós. Deus quer te dar a palavra. Deus quer te dar o conhecimento dEle. Deus quer te dar uma segurança. Sua vida não é um cemitério. Sua vida não é um buraco. Sua vida tem vida de Deus lá dentro. Então se levanta desse cemitério que pode estar em qualquer situação, em qualquer área. Pode parecer que está tudo perdido. Mentira! Está tudo vencido. Está tudo conquistado já. Porque é para isso que eu estou aqui na terra. Para entrar nesse lugar, para experimentar dessa vida real, de Deus, poderosa. Então, Paulo, naquele momento que ele viu a luz lá no caminho de Damasco, ele se arrependeu, não é? Aí ele resolveu seguir Jesus. Ele teve aquela visão. Ali ele recebeu Jesus. Mas olha só o que aconteceu depois. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo e diz, irmão Paulo, né, Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então foi nesse momento que Paulo foi batizado com fogo aqui. Nesse momento que ele foi batizado, a vida dele mudou para sempre. E Paulo foi capaz de ser Paulo. Saulo virou Paulo. E é você, sendo Saulo, que através do batismo com fogo é transformado em Paulo. É a sua vida que precisa ser mudada hoje. São os frutos de Deus em você que tem que crescer a partir desse momento, a partir desse lugar espiritual, essa barreira quebrada. Quando Jesus saiu do deserto, houve uma condição ali sobrenatural, não é? Ele foi batizado nas águas lá por João, mas também recebeu a pomba. Pousou sobre ele o Espírito Santo sobre Jesus. Fez com que Jesus realizasse todo o ministério dele aqui na terra. O Espírito Santo sobre você faz com que você realize a obra que Deus tem na sua vida. É o Espírito Santo que é capaz de fazer isso. Então, toda vez que você se pergunta como? Através do batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, precisou de Paulo. Não, eu já recebi Jesus, já recebi o batismo com o Espírito Santo. Não, precisou de Paulo receber através da imposição de mãos. Eu não sei como vai ser na sua vida, ou se já foi na sua vida, mas eu te digo uma coisa, para você conquistar esse lugar aqui que falou lá em Romanos 8, né? E o pendor do Espírito é vida e paz.
para você andar lá e viver lá todos os dias. Você precisa estar mergulhado no fogo todos os dias. Você precisa estar vivendo no batismo com fogo. Porque as situações são muitas, mas o fogo aumenta. Se a situação piorar, o fogo vai aumentar. Se a situação ficou mais difícil, o fogo fica mais forte. A condição de Deus aumenta nas suas dificuldades. A condição de Deus ela é real. A condição de Deus ela é invencível. E o Evangelho é totalmente real, para todo aquele que quiser. Então, por que nós buscamos a presença de Deus nessas reuniões? Para que se manifeste em cada um de nós esse fogo, essa realidade. Olha, Cristo em mim, a esperança da glória, minha vida transformada, o meu Deus reinando na minha vida hoje, o poder dele sobre mim, sobrenatural. Então começa a adorar ao nome de Jesus agora. Vamos buscar esse poder, essa unção que é sobrenatural, que é poderosa, para fazer muito mais, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Esse é o poder de Deus operando em nós. Eu sei que muitas vezes você pode ter sido, crescido numa família cristã ou cresceu numa igreja e muita gente falou lá, olha, igreja é isso aqui, ó. Você vem, senta, escuta uma palavra, tem uma alegria de escutar a palavra e continua a sua vida. Não. Tem muito mais que isso. Tem muito mais do que vir escutar uma palavra. Tem Deus manifestando em você. Tem um fogo para ser vivo dentro de você. Tem um fogo para se manifestar dentro de você e queimar as coisas que estão te prendendo. Queimar as coisas que estão te atormentando. Queimar tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que Deus quer que você supere. Tudo aquilo que você está igual um gatinho lá e Deus quer te transformar num leão. Tudo aquilo que você está lá acuado. Ai, as pessoas falaram isso de mim e agora? Esse medo não veio de Deus. Esse medo não é para ficar em você. Insegurança nenhuma é para ficar em você. Com nada ao redor. A atitude das pessoas não importa. O que importa é a sua na vida. É só a sua que importa. É Deus com você constante. Vamos adorar. Vai adorando o nome de Jesus agora. Vai glorificando o nome dele. Vai entrando nesse lugar sobrenatural. Esse lugar onde só Jesus reina. É isso que nós buscamos, uma vida sobrenatural, uma vida conquistada pelo Espírito. Não somos nós os conquistadores, é o nosso marido lá de Romanos 7. Esse marido que provê tudo para a esposa. É essa pessoa que tem as nossas vidas na mão dele, que tem tudo para nós, que ele é o nosso provedor hoje, que ele quer te dar mais dele hoje. Ele é capaz. Então, quando você adora, vai criando esse lugar onde Jesus é real. Ninguém é capaz de criar isso sozinho. Isso não é glória de homens, é a glória de Deus. Ninguém é capaz de transformar os outros. Somente o Espírito Santo é capaz de transformar cada um. Por dentro, no coração. Uma obra no coração e não no exterior. Uma obra reveladora de quem é Jesus. De quem é esse Salvador dentro de você. De quão grande Ele é. De quão maravilhoso Ele é. De quão sobrenatural, acima de qualquer coisa que nós poderíamos pensar, mesmo desejar. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa justiça. Então não espere que venha de alguém ou venha de alguma coisa, mas coloque o seu coração agora nas mãos do Senhor. Então eu falei aqui, talvez você foi criado numa igreja, lá eles falavam, esse negócio de presença de Deus não existe não, isso daí é mentira. Esse negócio de unção no culto, isso aí é a alma das pessoas, é invenção. Há 25 anos atrás, eu estava no mundo, A minha mãe era cristã.
Eu estava no mundo. Eu não tinha temor a Deus, eu fazia tudo do meu jeito. Eu pensava que eu era um adolescente comum, mas a minha vida estava toda bagunçada. Eram relacionamentos bagunçados, eram amizades avacalhadas, eram pessoas totalmente destruídas. Eu e aquelas pessoas andando naquele caminho de destruição. Mas um dia eu fui em um culto. Eu não entendia nada do que aquele homem estava falando lá na frente. Eu não entendia aquelas músicas que eles estavam cantando lá. Mas havia uma presença sobrenatural sobre a minha vida. Eu enxergava dentro de mim uma visão que eu estava com os braços abertos assim. E naquele momento eu tinha uma roupa branca. E essa roupa branca, vinha sobre ela uma água. Essa água, ela me libertava então. E todo aquele peso, todos aqueles problemas, todos aqueles medos, tudo daquela vida natural, falsa, cheia de mentira. Naquele momento ali, parecia que tudo tinha ido embora. Então, quando você entra nessa presença de Deus, existe um desejo constante de voltar para lá. Por isso que no Salmo 84 ele está falando: aqui nos teus atos, Senhor. É tão bom, é tão bom. Aqui é o meu lugar. Aqui que eu quero viver. E cada momento que nós entramos lá de novo, nós somos transformados. Nós somos renovados. Em muitas igrejas, irmãos, as pessoas ouvindo palavras de homens que fazem seminários, estudam a Bíblia dia e noite. Muitas dessas pessoas aprendem muito sobre a palavra e tal, mas eles nunca são capazes de entrar num lugar em Deus, capazes de vencer os obstáculos. Então eu creio que nós vamos entrar nesse lugar através do poder de Deus. Está muito claro que o Pentecostes foi real. Ele pegou pessoas comuns, não pegou pessoas super inteligentes, capazes de ler em grego ou hebraico. Não tem problema a pessoa saber isso, mas esse não é o foco principal da nossa vida. Não é saber grego e hebraico que vai mudar tudo na nossa vida. Vai ser conhecer Jesus, vai ser receber dele vida em abundância, no nosso espírito, a cada dia mais. Você pode sentir a presença de Deus agora. Você pode adorar o nome dele agora. Eu sinto alguma coisa, eu percebo Deus. Eu desejo tanto, Jesus, eu desejo tanto te conhecer mais. Há um tempo atrás também eu escutei uma outra pessoa, ele falava assim que, não, esse negócio de unção não é o mais importante, porque eu vi um pastor e ele tinha muita unção, e depois que ele estava lá na frente, um tempo depois ele apareceu e estava com um pecado muito escondido e tal. Olha, a unção ela não vem de pessoas, principalmente, ela vem de Deus para você. É Deus que te ama. E onde as pessoas estiverem, a pessoa pode estar no maior buraco da vida, a pessoa pode estar dentro de uma prisão, mas o Espírito Santo vai lá. Ele vai lá, ele ama. Então ele vai lá e se manifesta. Então eu não consigo entender assim, eu não consigo entender uma vida numa frieza, numa sem graça, uma coisa boba, uma coisa sem sentido. Nunca alcança, nunca tem a alegria do conquistador, essa que está falando aqui no Salmo 126. Nunca espera entrar lá, viver como quem sonha. Mas eu estou limitado nos meus erros, né? Deus sabe que eu tinha um monte de defeito. Não é assim. Seus defeitos estão lá, crucificados lá na cruz. Agora você é nova criatura em Cristo. Você tem direito de viver no Espírito. Foi conquistado para você. Você pertence a Deus hoje. Você é dele. Você tem o direito de viver nesse lugar. Você tem direito de receber essa presença. Você tem direito de viver em amor. Sabe por que muitas coisas não funcionam? Pela falta de comunhão. Quem não tem comunhão com os outros também não consegue ter comunhão com Deus. O caráter mudado, a vida transformada, faz com que você ame as pessoas. Quando você ama as pessoas, Deus se manifesta cada vez maior em você.
para que você ame mais, para que você se doe mais, para que você seja diferente. Então, quando você vai entrando nesse lugar, ele se manifesta, ele é real. Ele muda as suas emoções. Ele cria uma atmosfera celestial em você. Então, vamos nos preparar então para receber esse batismo, ou para viver, ou para entrar novamente nesse batismo, com fogo sobrenatural. E todo tormento será desfeito, e todo medo irá embora, e aquilo que era sujo será limpo, e aquilo que onde está a enfermidade será curado. Onde está a falha será desfeita. Deus manifestará a justiça dele na sua vida, que é cheia de misericórdia, que é cheia de graça. Então vamos entrar nesse lugar agora. Senhor Todo-Poderoso, clamamos pela sua presença, ó Deus Todo-Poderoso, único que é verdadeiro, único que é verdadeiro, único que é digno das nossas vidas, único que é santo, único que é justo. Glória a Jesus. Glória a Jesus, Senhor. Glória a Jesus. Então, quando eles disseram aquilo, né, que aquele homem foi lá e ele fazia tudo errado, ele tinha unção. Não importa. Não importa o que os outros viveram ou deixaram de viver. No final só vai importar o que você viveu. A unção, ela é viva, ela é real dentro de você. Não importa. As limitações estão em nós, mas Jesus é ilimitado. Ele é real e ilimitado. Ele fala nos nossos corações agora. Ele fala as verdades de Deus para nós hoje. Porque o Espírito, ele vai e entra lá, até mesmo nas profundezas de Deus. E ele é capaz de tirar de lá palavras vivas, palavras que vêm lá do céu, coisa que homem nenhum pode fazer. Palavras para você, palavras diretamente no seu interior.